Agora vai sair você completo. Boa tarde, José Paulo dos Santos Pereira, esse grande colega aqui de formação, né, professor de formação, monitorado aqui, apoiado por Ricardo, vai falar do estágio dele, estágio 2. Já vou antecipando a honra pelo aluno, que acompanhei ele na escola, foi bem legal ver como ele se dedicar. Ele tem que ter só cuidado, né? Porque são muitos desafios da educação. Então tem que saber gerenciar esses desafios, tem que saber passar muito confiança para os alunos, acreditar nos alunos, sempre. É o que a gente faz com vocês, né? Não podemos nunca desmotivar os alunos. É um problema muito sério hoje em dia. Os alunos estão perdendo a motivação de estudar, estão perdendo o sentido para estudar. E isso é muito ruim. Temos que valorizar a educação e dar confiança e motivação aos alunos. Para você, eu desejo uma boa apresentação. Obrigado, professor. Vamos lá? Olá a todos. A capa, por fazer a abertura da capa, eu fiz disciplina de estágio 2, supervisionado, né? Docente, o professor Alexandre Oleira Lobo e Maria Raidalva Nery Barreto, e eu, José Paulo dos Santos Pereira. Bom, identificação do campo do estágio. O estágio teve como orientadores os professores da disciplina do estágio supervisionado 2, o professor Alexandre Oleira Lobo e a professora Maria Raidalva Nery Barreto. Aconteceu no Centro Educacional Maria Quitéria, localizado em Camaçari, ao lado da prefeitura. Trabalhava com alunos do Fundamental 2, 6º, 7º e 8º de etapa. A professora Cleonice Ares Paim foi minha supervisora nesta unidade escolar. Fiz observações nas turmas do 8º ano, A, B e C, e regência com a turma C. Referencial teórico metodológico. Eu utilizei uma aula expositiva dialogada e como referência, essa aula expositiva dialogada é uma estratégia que caracteriza pela exposição de conteúdos com a participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos mesmos, sendo o professor o mediador para que os alunos questionem, interpretem e discutam o objeto de estudo, conforme a referência aqui, né? E observando as aulas da professora supervisora, que eu disse, optei de aplicar o mesmo modelo na aula expositiva dialogada, até mesmo pelo tempo que passarei no estágio, muito curto. Então a gente se preocupava muito em cumprir aquela carga horária, devido o tempo ser curto. O estágio foi dividido em duas partes. Na primeira, quando cheguei à escola, observei um período de 16 horas, a regência, e a regência foi de 24 horas. Estava sendo ensinada a equação do primeiro grau com uma hipótese e na regência, e dessa forma ensinei a equação do primeiro grau com duas hipóteses e sentenças. As turmas A e B e C do 8º ano são de comportamento bem diferente. Na turma A os alunos são menos agitados. Na turma B ainda menos agitado um pouco, que é a turma C. Ou seja, todas as turmas eram agitadas, não tinha menos agitado não. Agora eu acho que, particularmente, eu achei que eu peguei a turma mais difícil de trabalhar, viu? Foi desafio. Eu fiz o estágio lá, foi uma beleza no 6º ano, o professor tinha total controle, eu na regência tinha o principal controle, mas trabalhar agora com esses meninos maiores, se eu não tomasse conta, eles me expulsavam da sala. Mas é o desafio, né, que a gente tem hoje de trabalhar numa sala de aula, e eu estou chegando, então foi uma experiência boa, porque eu sei que nem todas as turmas serão iguais. Vou ter turmas fáceis de trabalhar e turmas que vai ser desafiadora. Foi o que eu encontrei aqui. Por favor, já passou, né? E durante a observação verifiquei que a professora supervisora ministrava a aula de maneira... Não, essa parte já foi. Não. Não? Não, pode ir. Ministrava as aulas de maneira expositiva, dialogada, escrevia no quadro e as atividades a serem ensinadas. E com a participação dos alunos desenvolvia. Continuei durante a regência aplicando o mesmo método. E quando estava na regência senti uma certa dificuldade, pois os alunos não estavam conseguindo acompanhar as aulas. E a professora pediu que eu aplicasse atividades mais
simples, por estes alunos estarem vindo de 2 anos de aula online, devido à pandemia que a gente sabe, e assim deveríamos começar de assunto bem baixo. Ou seja, eu tentei ensinar de maneira em um padrão que eu achava que era razoável para eles, mas a deficiência era muito grande. Ela me explicou que esses alunos, eles saíram da 6ª série e pulou direto para a 8ª. Então, as coisas básicas que eu pensava que eles tinham visto, eles não tinham, então eu tinha que ensinar as coisas básicas para depois entrar, e era muito difícil eles acompanharem o assunto. A professora Leonice, como já tinha muito tempo com ele, eu sentia que ela tinha uma facilidade, mas eu encontrei dificuldade para eles entenderem a aula, por mais que eu tentasse, mas alguns entendiam, outros ficavam perdidos. Vamos lá? As videoaulas. Durante a pandemia, tive 2 anos de aula online, mas a maioria das disciplinas pediu que fizesse um vídeo abordando o assunto estudado na matéria. Então já possuí essa experiência. E o primeiro vídeo foi gravado de uma aula durante o encontro do estágio supervisionado, e o segundo feito em uma sala particular. Então aqui são os links dos 2 vídeos que eu produzi. Eu já tínhamos experiência, né, que fez aula online, praticamente quase toda a matéria pediu um vídeo. Então, já trouxe essa experiência positiva que me ajudou aqui. Aspecto positivo. O fato de estar na sala de aula, acompanhando através de observação ou regendo, é muito importante para a nossa formação, mesmo que seja por pouco tempo. Ficamos mais conscientes de que nossa futura profissão nos aguarda, né? Então, é muito desafio que a profissão aguarda. Aspectos a serem melhorados. O que poderia melhorar seria a parte financeira. Professor Lopo, aqui o que eu coloquei, ó, o que poderia melhorar seria a parte financeira, pois o estágio deve ser remunerado para incentivar também e cobrir despesa de deslocamento e o tempo dado para cumprir uma carga horária de 16 horas de observação e de 24 de regência. Tive dificuldade, pois o ano letivo com muitos dias sem aula, por conta de ter eleições de Copa do Mundo, ou seja, foi um calendário muito apertado para mim, até porque eu já cheguei tarde na escola. Quando você já estava adiantado, eu cheguei atrasado, mas graças a Deus deu para cumprir. Por favor. Aspecto negativo. Quanto aspecto negativo foi o fato que eu cheguei atrasado para fazer a matrícula na disciplina, e quando consegui, a escola estava cheia de estagiários e não pude escolher uma turma, fiquei com o que sobrou. E a documentação que temos que fazer tem que ser feita assim que tiver os dados, não é arquivar deixando para o final do estágio. Porque quando a gente guarda as informações e depois a gente vai fazer a documentação, tem que saber decifrar aquele quebra-cabeça de anotações que a gente fez. Isso aqui fez com que eu perdesse algumas semanas tentando montar o quebra-cabeça para poder fazer o relatório. Então é bom a pessoa ir preenchendo esse relatório assim que tiver os dados, não guardar. As atividades foram uma experiência de como ser professor de escola pública, aprender a fazer plano de aula, relatar observação, reger a aula e lidar com os alunos, tanto na parte social como ao reger a aula. Ou seja, há aquela parte que os alunos se comunicam com você fora da sala de aula, né? E aqui, quando você está dando aula, para eles não confundirem, não brincarem ao mesmo tempo, haver aquele respeito entre professor-aluno e aluno-professor. Considerações finais. Foi de suma importância poder trabalhar como estagiário para adquirir experiência. E essas oportunidades de estágio é bem-vinda, sim. Pude ver que é preciso desenvolver para ser um professor mais qualificado, com limitações. Como limitações, eu vejo que o estágio é de pouco tempo. Quando ontem na mesa redonda foi dito que a residência pedagógica pode virar um estágio, ali é ideal, porque aí a gente tem tempo para trabalhar com a turma. Mas nessas cargas horárias que a gente tem aí, a gente só pensa mesmo, eu pelo menos só pensando em tentar cumprir minha carga horária. Não tinha como eu desenvolver um trabalho meu. E o que eu pude sentir é que os alunos da unidade do estágio não dão o retorno que esperamos deles para aprender o conteúdo. Mas isso aí, como citei antes, eles estão vindo de pandemia, então eles não tinham uma bagagem, um conhecimento prévio para que o assunto que eu estivesse ensinando, eles pudessem compreender como eu esperava. Por isso que a professora me orientou. Comece do básico do básico. E
Aqui são minhas referências. Obrigado a todos. Começar? Vamos. Boa noite a todos e todas. Né? Eu vou apresentar aqui agora o Seminário de Estágio de Vinculação Regional 2. Os docentes, né, foram o professor Alexandre de Moleira Lobo, sou doutor, e a professora também doutora Maria Raidal Vanelli Barreto. Eu sou o aluno Marcelo Miguel Brandão de Oliveira e vamos dar início aqui à apresentação. Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco da identificação do campo de estágio, né, que foi a escola de estagiei, que foi a Escola Municipal Professora Lídia Pelopim, que fica localizada na Rua Guilherme Machado, em Arembepe, Massari, Bahia. E falar dessa escola, além de ter o aspecto, agora como estudante, tem um aspecto para mim emocional, porque foi a escola onde eu fiz o meu ensino fundamental 2. Então, voltar para lá, agora como futuro docente, né, mas regendo uma sala de aula, observando, ter contato com os professores, por eles sendo visto como igual já, foi especial para mim. E então, queria deixar isso registrado aqui na apresentação. Eu trabalhei com as turmas do 8º ano, no turno vespertino, com a professora supervisora Kathleen Prince Neves. E as turmas eram o 8º D e 8º E. E lá na Escola Lídia, quanto mais vai avançando no alfabeto das letras, mais velhos são os alunos. Ou seja, D e E eu já estava com a galera de 14, 15 anos, tinha um aluno mais velho de 16. Porém, tinha alguns que não podiam estudar pela manhã, pois os pais preferiam que eles ficassem em casa e foram para a classe, o que ocasionou uma mistura muito grande de alunos entre 16, o máximo, e 12, o mínimo. Tinha um aluno de 12 anos no 8º ano já. Bom, um pouco do referencial teórico metodológico. As aulas, né, foram bem voltadas para a participação dos alunos, foram expositivas, dialogadas, onde eu preferi seguir grande parte da metodologia já aplicada pela professora, porque como estava em período de revisão para a prova e início de avaliação, eu não mudei muito para que eles não ficassem talvez perdidos na nova metodologia, mesmo a professora tendo me dado total liberdade de trabalhar como eu quisesse com a turma, a partir do início da regência. Os assuntos ministrados foram ângulos, conceito, classificação e ângulos complementares e depois foi a equação de segundo grau, onde ela pediu que a gente apresentasse coeficientes, discriminantes e fórmula de Bhaskara. E eu preferi fazer isso passo a passo, para que os alunos pudessem ver a construção total da equação de segundo grau, mesmo eles só usando isso como conteúdo avaliativo no ano que vem. Esse conteúdo foi pós-avaliação e eles não foram avaliados pela equação de segundo grau. E bom, as dificuldades encontradas em relação à infraestrutura e a controle de sala foram rapidamente solucionadas, pois eu estive na mesma escola durante o estágio 1 e a experiência que eu consegui me possibilitou trabalhar melhor com eles. Utilizando até o exemplo do colega João, a turma que eu fiz estágio 1 tinha 40 alunos e a turma que eu fiz estágio 2 tinha 30 alunos. É uma turma grande ainda, porém com bem menos alunos. E alguns eram não frequentantes, então apareceram só no dia da prova e depois nunca mais foram. Porém, foram novas dificuldades que surgiram, principalmente com aqueles alunos em estado social vulnerável. Eu tive muito trabalho nas turmas de DE com alunos que tinham problema extra-escola. Teve um aluno, uma vez, que ele só pôde sair da escola com a polícia, porque foi um rapaz lá na frente, um rapaz já adulto, dizendo que ele tinha furtado a bicicleta dele e que ia pegar ele. Então a polícia teve que ir lá e acompanhar o aluno até o ônibus, e tirar o rapaz de lá também para que não acontecesse nenhuma tragédia. E além disso, ainda tive uma aluna de 12 anos, a mais novinha da sala, que estava grávida, e o pai do filho dessa aluna encontra-se falecido.
Na observação, né, alguns alunos já me conheciam, por serem amigos de minha irmã, que tem a idade deles, por eu morar em Anhembe desde sempre, são amigos. E eles seguiram ela no Instagram e ela posta alguns vídeos meus interagindo com ela e tal. E a turma da bagunça, eles ficavam sempre na frente da sala, procurando briga, procurando gaiatice. Mas quando eu comecei a aparecer para as aulas, eu buscava sempre aparecer com a camisa básica, ou então com a camisa com algum desenho para chamar a atenção deles. Eles foram começando a interagir comigo, entrar na sala só para ver quem eu era, o que eu estava fazendo, atiçando mesmo a curiosidade. E depois de um tempo, uma vez eles atrapalharam a professora, eu chamei eles para conversar, eles foram criando uma grande identificação comigo. E eu contei sobre o meu tempo quanto estudante e tal, que eu também tinha minha turminha da bagunça, que bagunçava um pouco. E aí eles me deram até um apelido e não me chamavam de outro nome na sala, a não ser Bahia. Porque eu falei que você de Bahia, aí era Bahia. Às vezes saía um professor dele, mas raramente era sempre Bahia. E os horários eram quebrados, o que atrapalhava, porque eu dava a primeira aula no oitavo D, a segunda aula no oitavo E, e a terceira eu voltava para o D para terminar a aula, o que dificultava muito ali no raciocínio dos meninos. Na regência, né? Ela aconteceu de maneira natural, com a professora me passando a sala, mas sempre ela observando eles. Ela nunca me deixava sozinho na sala, com os meninos. Ela ficava também responsável pela porta, porque a porta da sala que eu estava quebrada, então era um entra e sai de aluno de outra sala, quando não tinha ninguém lá na porta. E quando eu comecei a reger, a professora se posicionou na porta e só deixava realmente quem era o aluno da sala entrar. E os planos de aula foram executados, né, seguindo a BNCC e tentando manter o estilo da professora. E uma maneira que eu encontrei de trazer a turma ao seu foco máximo foi utilizar um pouco do dialeto deles. Trabalhamos na matemática com gírias e pegando exemplo dos próprios alunos. Eu pedi a eles para, às vezes, formularem a questão, o que trazia muito deles para mim. Bom, algumas reflexões. Os aspectos positivos foi uma experiência, né? E voltar a conviver com a professora que me deu aula, que foi incrível para mim, voltar primeiro a observar a aula de Kathleen, depois reger a turma dela. Para mim, que fui aluno dela, foi sensacional. E aspectos a serem melhorados foram os horários do colégio, que dificultavam muito, visto que quebrava a aula no meio. Eu botei isso e botei uma pequena reflexão aqui, que brevemente nas considerações eu vou falar um pouco mais, que me sinto mais preparado para o dia a dia da sala de aula e pronto para encontrar novos desafios, visto que encontrei muita coisa nova nesse oitavo ano. E algumas considerações finais. Acredito que todo o processo do Estado, né, tenha fortalecido a minha capacidade de me adequar à sala de aula e além de me preparar para os possíveis problemas particulares dos alunos. Tinha muitos alunos que vinham para mim chorando, contando coisas pessoais que aconteceram com eles. E assim, mesmo que eu não tivesse tanto tempo para dar essa atenção a eles, eu sempre buscava ouvir o aluno, passar para psicóloga da escola, então para a coordenadora da escola, passar que esse aluno não estava em um momento bom, tal, que o aluno me pediu para sair da sala chorando, dizendo que não estava bem e foi ao toalete, depois ficou na diretoria, depois fui lá perguntar como ela estava. Mas isso também fortifica a gente, né, para que no futuro a gente tenha essa empatia maior com os alunos. E acredito que uma interação maior entre as instituições, um ponto aqui que eu acho que poderia ser adequado, que seria excelente para as duas, com os colegas podendo fazer uma visita técnica ao IFBA e os estagiários como os guias. Isso aqui é uma sugestão que eu deixo aqui para o estágio supervisionado do IFBA, porque isso aconteceu na época que eu era nono ano. A gente veio aqui, fez uma visita técnica, foi assim, todo mundo saiu com brilho nos olhos. Não tinha um estudante do nono ano do Lídia que não quisesse entrar no IFBA. Tanto que o Lídia criou uma turma especializada só para fazer preparatório para o IFBA, gratuito e tal, tudo lá mesmo. E assim, eu acho que isso poderia voltar e com a conversa entre instituições eu acho que seria fácil também. Pode passar aí, não, tem umas fotinhas. Aqui foi algumas imagens da observação, eu e o Joelson
anotando algumas coisas da professora que ela estava passando no quadro, e aqui foi eu tirando uma dúvida durante a observação. Que a professora estava um pouco ocupada e ela olhou assim, você pode me ajudar? Eu falei, posso, tá. Minha xará também, mas vamos nessa. E aqui foi na regência. Como o colega falou, a professora gostava muito de tirar foto nossa, então as fotos eram bem espontâneas, geralmente de costas, e aí, ou fazendo careta, por exemplo, essa, e mostrando aos alunos alguma coisa. Aqui algumas das minhas referências, né? O site, o Dia do Acesso, onde eu peguei um conteúdo para ser trabalhado sobre ambos. Os vídeos de YouTube, eu trouxe alguns vídeos do canal do Santo Curió, que passei para os meninos, e o material didático da própria professora. Quero ver, pode passar. E aqui Uma palavrinha, né, Marcelo? Você é o Marcelo Miguel, já foi do colegiado, já está envolvido demais. Então a gente está muito feliz, você e Joelson. Realmente a gente vê assim um brilhantismo no futuro de vocês aí como professores, viu? Parabéns, sucesso aí. É claro, né? Tem ainda muitas disciplinas, mas a gente confia em vocês, confia na capacidade. Falta pouco. Estava certo do meu longe, falta pouco. Boa tarde, apresentação. Boa tarde, boa noite. Meu nome é José Eduardo, eu apresentei no estágio 2 e os docentes, os professores do estágio Alexandre Lobo, Maria Raidal. Antes de pensando na escola, aqui é a escola Amélia Rodrigues. A aplicação de teatro lá é muito boa. Lá no São Bento, lá no São Bento, viu? E ela, a diretora da escola é a Vidinalva Camargo. É uma escola que tem 1.016 alunos, nas modalidades de ensino 1, fundamental 1, que atende primeiro, quinto ano, e é o eixo, né? Que é o principal polo. O professor supervisor que eu fiz a observação e fiz a regência é Robert Rocha de Francine. E a turma foi hoje assim. Embora observei uma hoje a B, hoje a A. Então, para o próximo, aqui a gente vai ver a sala de aula, entendeu? E aí a gente de noite, quase que essas aulas não precisam, só poucas salas de aula, entendeu? Aqui, porque peguei à tarde, botei aqui, porque de noite é tudo escuro. Passa aqui a secretaria, sala dos professores, e aqui é o centro de Natal. Dá uma ensinada aqui, ó. Do outro lado tem uma grande, que é um dos alunos do Fundamental 2. O do 1 é a entrada pequenininha, que é do primeiro ao quinto ano. E aí você vê as salas aqui tem uma, aqui tem outra, e outras aqui. Então eles atendem até o primeiro ao quinto ano e separam com 2 tirinhos pequenos com os adultos. Então isso é muito interessante, hein? Para passar. E vai passar o metodológico, o grande desafio que a gente tem, a gente vai tornar o ensino agradável para os alunos, o ensino que os alunos se sentem à vontade, o ensino que o aluno mostre vantagem de aprender, entendeu? E essa vantagem de aprender, a gente recorre a pensadores teóricos para ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer, né? E é importante frisar que os conteúdos, independente disso, dos pensadores teóricos, os conteúdos e a base clássica são as mesmas para todos. Então, se você está na escola, cara, os conteúdos da base é mesmo, principalmente no município de Camaçari. Aí eles gatem aquela toda, mandam para os professores e os conteúdos lá. E o comportamento e a visão do mundo que eles têm, entendeu? O ambiente lá é que determina como que a gente vai ver, como ele vê o mundo. Não adianta você pegar um aluno do ensino lugar maior, privado, tudo, e colocar no mesmo contexto que eles. Então o mundo é diferente que ele olha. Pode ser, professor?
Aí a gente olhou o Vygotsky, entendeu? Aquele que tem a formação dialética, o sujeito e a sociedade. Ou seja, o homem modificou o ambiente, o homem modificou. Você pode olhar aqui que o homem modificou, aqui é um lugar, então o que é? Ele modificou o ambiente. E esse ambiente também modifica ele. Quem está nele, modifica ele. Então o ensinamento é a mesma coisa. Você quando está no lugar, você modifica tudo. E quem está dentro deles sente essa modificação. É por isso que Vygotsky diz que o homem modifica o ambiente modifica o homem. Então você tem que mudar o lugar, o contexto do lugar, para o ambiente também, para a pessoa que está dentro, mudar o ambiente, tá vendo? É isso que Vygotsky está dizendo. Por isso que eu digo assim, quando a gente vai para a sala de aula, a gente nunca tem que pensar que vai ensinar aquilo. A gente vai ter que modificar aquilo que está errado, para poder também modificar o que ele aprendeu. Se ele está dentro do contexto. Então é isso. As crianças de nesse meio, o professor é o mediador, tá vendo? É o mediador. Ele está ali para poder, junto com a experiência, tá vendo? Ele planeja as ações e intervenções. Então, antes de dar uma aula, você tem que fazer o que? Planejar. E estar preparado para fazer as intervenções. Porque o papel do professor é saber identificar a capacidade do aluno. É isso que Vygotsky está falando. Pode ir, posso, professor? E agora, as observações foram realizadas no dia 29 de setembro a 18 de outubro, tá vendo? E sobre esclarecer que a gente está os dois, a direção da escola, me recebe muito bem, entendeu? Mostra para a gente tudo. E de reabilitação é uma metodologia que o professor foi expositiva, como sempre, nota expositiva, e não houve nenhum curso tecnológico. Quer dizer, ao passar da noite de hoje, não tem esse contato. Ele não. Então, para eles, são alunos que, por algum motivo, parou de estudar. Então, ele já estudou alguma vez, e para eles aquilo. E qual é o motivo de eles voltarem a estudar? É terminar o curso para poder arranjar emprego, a maioria, e outras coisas. Então, a maioria quer voltar para estudar, porque quando vai arranjar emprego, aí perde o segundo grau, perde aquilo, então eles precisam terminar. A maioria dos alunos aqui, em outras situações, uma busca de estudo, uma falta de oportunidade, vários motivos, é isso? Então, observando feita, material expositivo com exemplos e exercícios. Quer dizer, o professor colocou no quadro, colocou os exemplos, corrigiu. Era isso. Aí, já se processação numérica, entendeu? A turma é pequena, pode se constatar que a turma é pequena, né? É pequena. E o diferencial é que essas turmas, você tem que escrever no quadro primeiro, que eles copiam. Se você ficar ensinando, ele fica parado. Então tem que fazer, incentivar eles a escrever e participar da aula. Aí, eu esqueci, mas tem que colocar 2 assuntos no quadro, tá vendo? Então, diante disso, quanto mais colocar assunto no quadro, mais ele vai ficar focado, né? Pode deixar aí. Outra coisa que eu constatei é o seguinte: quando você está dando um assunto, você tem que ir aos alunos, tem que chegar junto deles, perguntar o que foi, que não resolveu isso, e dialogar com eles, para poder eles sentir mais tudo. Porque se você não fazer nada, ele fica parado lá. O que eu deixei no negócio, entendeu? Motivação. Enfim, o processo de aprendizagem é lento, é muito lento, a dificuldade deles é grande. Não se compara com os meninos de lá, porque o menino que tem muita aula maior do que da noite, a noite é muito curto, termina. A agência foi para porque essa dificuldade que teve foi potências radicais. A gente trabalhou muito, mostrou exemplo, deu muita curiosidade, mostrei ele para que serve tudo, entendeu? E os assuntos foram dados continuidade e correção. Todo assunto que dava,
Eu mandava eles fazerem, depois corrigia tudo para mostrar a ele. A videoaula é um processo muito complicado para quem vai fazer, não é fácil, porque você precisa de ambiente, de iluminação, tudo. Não é fácil fazer sozinho, né? E a repetição, os aspectos com a presença dos alunos na sala de ética, eles são muito frequentes. Você provavelmente chegar lá, todos aqueles alunos que se vê na sala, eles estão lá. Pode chover, pode ter que estar lá. Os aspectos melhorar durante a observação dos assuntos, a início as dificuldades de aprendizagem. É isso que precisa melhorar. Não tem outra. Não adianta você falar, que eles falam, não. Melhorar o que? Multiplicação de visualizações. Então, os planejamentos dos trabalhos com satisfação, entendeu? Foi tudo bem feito. O último. Essas coisas. O domínio do assunto. Quer dizer, quando você vai dar aula, você tem que ter o domínio do assunto, você tem que saber. Porque sua aluno te perguntar, você tem que saber responder. Essa é uma pessoa. E só se você der essa experiência, não passou por contigo. Mas esse é um processo que tem uma visão, aprender, de ensinar na sala de aula. É isso que é a regência, você precisa disso. E o grande desafio é que os alunos saiam da escola com a aprendizagem satisfatória. Esse é o grande desafio. Obrigado a todos. Referências. Referências, né? Referências. Tudo Vygotsky que eu peguei, né? Então, mais que eu peguei para poder dar. Parabéns, está com a camisa aí, fé. Agora já foi. Boa tarde a todos, mais uma apresentação. Estamos também aqui no Instagram do curso. Joelson Freire dos Santos. Né? Desejo a ele uma boa apresentação, ele é um aluno bem dedicado, tem se esforçado bastante no curso. Estou muito feliz com a atuação dele. Boa apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Como o professor já me apresentou, eu sou Joelson Freire dos Santos, curso de licenciatura em matemática, e vou apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre como foi meu estágio estagiário hoje. Os docentes e professores Alexandre Moreira Louco e Maria Raidal Nery Barreto. Tem que vir pra cá, né? Acontece. Vamos ver aqui o que aconteceu. Fechou a página aí. Do PowerPoint? Eu estagiei no colégio professor Lídia Pinto, né? Fica localizado na praia de Aribeque, aqui em Camaçari, bem próximo ao terminal de ônibus, final de linha ali, próximo à praia também, né? E lá eles têm turmas do 6º ao 9º ano, uns 3 turnos. E a supervisora, professora, foi a professora Kathleen Prince Neves. E eu fiquei com as 3 turmas do 8º ano, a turma A, B e C, do turno matutino. Aqui a fachada da escola. Foi bom que ela estava fazendo o mesmo conteúdo, né? Aplicando o mesmo conteúdo todos os anos, do 8º ano. E aí foi bom porque para mim o mesmo conteúdo que eu estava aplicando no 8º, eu estou sendo nas outras turmas também. Assim, de início, pós-pandemia, os medos foram muitos, né? Como eu cito ali no slide. Ficando evidente também a necessidade urgente de trabalhar novos caminhos pedagógicos com esses alunos, porque eu percebi que eles ficaram bastante agitados logo após a pandemia e inquietos em sala de aula, né? E segundo Jean Piaget, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente se repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores, né? A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar, não aceitar tudo aquilo que se propõe.
Na verdade, era uma troca que eu tinha com os alunos. Eu conversei com a minha supervisora e pedi a ela se eu podia ter uma total liberdade com os alunos. Seguindo também o método que ela já usava em sala de aula, eu também podendo aplicar o meu método também. Os assuntos ministrados foram ambos, a parte de conceito e classificação, e ambos complementares. E ela pediu para eu começar, no caso, a falar sobre a equação do segundo grau. Porque no ano seguinte, no novo ano, eles iriam ver bastante falar sobre a equação do segundo grau, onde eu falei sobre os coeficientes, discriminante e a famosa fórmula de Bhaskara. Minhas aulas foram com participação dos alunos, como eu falei, né? Eu chamava bastante eles para participarem no quadro, dava bastante atividade para eles levarem para casa, também estarem fazendo essas atividades em sala de aula. Agora sim, na minha observação, como eu falei antes, né, eu pude ver a diferença das turmas. Foi bom por isso ter ficado com essas 3 turmas. Né? A escola ela separou os alunos mais novos de uma turma, aí ficou turma A e B com os novinhos, e a turma C, aqueles alunos mais velhos, os mais inquietos, tudo numa turma só. E assim, a turma A e B eles prestavam bastante atenção. Já a turma C, aqueles que ficam com fone de ouvido, começavam, então você tinha que chamar mais a atenção deles em sala de aula. Né? Pois é, também. As 3 turmas eram agitadas, como eu falei, isso eu observei. Os horários eram quebrados, isso é uma coisa que para mim foi ruim, porque eu pegava o primeiro horário na turma A, ia pegar o último horário na mesma turma A, então em outro dia mais uma aula só, então ficou quebrada essas aulas, isso foi um aspecto ruim que eu achei. Sobre a minha regência, ela foi feita em cima do que eu tinha observado nas 3 turmas. Apesar de ser o mesmo assunto, o mesmo tema nas 3 turmas, a forma de trabalhar da turma A e B foi diferente da abordagem da turma C. Né? Eu usei também a metodologia da professora e buscando sempre a participação dos alunos e usando também a minha metodologia. Busquei de forma significativa preparar os planos de aula de modo que fosse de maior entendimento para os alunos, materiais lúdicos, atividades impressas, atividades no quadro. Nas atividades de interpretação, eu usava o nome deles nas atividades, usava algo referente que eles tinham lá na comunidade, que era pesca, como terminal de ônibus, eu usei também atividades como motorista, calculador, então eu sempre busquei usar o que eles tinham na comunidade deles. Tem a área rural também lá, de Arimbé, então eu usei também bastante isso. As turmas eram bastante agitadas, como eu já falei, por isso eu sempre estimulei a interação entre eles, visando o maior comprometimento por parte deles, né? Busquei trabalhar de acordo com os conteúdos e objetivos presentes no PPP da escola e seguindo as normas da BNCC. Aspectos positivos. Foi a experiência adquirida, porque você acaba pegando um pouquinho de cada professor, não só da escola que você estagiou, das seus professores, da instituição aqui do IFBA, né? O contato maior com os alunos, para quebrar aquele gelo, que chega um pouco não vou dizer vergonha, mas um pouco com receio que a gente vai encontrar lá na escola. Então a gente acaba querendo esse gelo, isso é bom também, né? Troca de conhecimento, que a gente não sabe de tudo, a gente aprende com eles também. E busca trabalhar com temas relacionados ao dia a dia deles, como eu falei antes. Agora, aspectos a serem melhorados. Isso aqui que eu coloquei, ter mais tempo para me preparar para dar aula, porque nessa época eu estava trabalhando, então a correria do trabalho, então o tempinho que eu tinha, eu buscava preparar minhas aulas. Hoje não, eu estou vivendo da educação, saí desse trabalho, já estou em sala de aula como professor, então para mim está sendo mais fácil, né? Ter mais tempo para isso, porque a questão da correria de trabalho, todo mundo que trabalha aqui sabe que é difícil. Quem ainda trabalha não na educação, mas com outros a fazer, sabe que é bem difícil. E aí eu fiz tudo do colégio. Isso foi um aspecto negativo. Por quê? Aqui fez calor e a gente liga o ventilador. Lá, se você ligasse o ventilador, as pessoas não tomassem um choque, ou cortassem um dedo, né? Fora a sujeira também, era muito quente, assim como aqui também o sol pegava na sala, então era quente pra caramba. As cadeiras quebradas, muita cadeira quebrada. E a questão também dos alunos serem bastante inquietos, principalmente a turma 5, tá bom? Aqui sou eu, e aí a professora, a supervisora, toda preocupada, ela toma uma foto. Por isso que a maioria das fotos eu estou de lado ou de costas. Eu peguei isso de alguns professores aqui da instituição e dela também, separar o quadro e usar cores diferentes para definição, observação, exercício, exemplo, cores diferentes. Eu gostei bastante de fazer isso, dá para identificar, eles conseguem visualizar bem o que eu estou passando.
Como eu falei, eu vou botar bastante eles para participarem. Quando eu cheguei na turma C, A e a B não, os mais novos não, mas a turma C que era bastante agitada, quando eu chamava, eles falavam com mim. Então eu tive que ir, me aproximar deles para poder fazer com que eles fossem ao quadro, né? Tipo assim, ó, esse aluno e essa aluna aqui, ó, foram pares, e a professora disse que eles não iam de jeito nenhum, então para mim foi bom, eles estavam participando. Marcelo, como é o nome do Franco, né? Esse menino aqui, ó, super inteligente. Pode falar o nome não. Já eu tinha passado com ele, que ele autorizou eu falar o nome dele. Ele é maior de idade? Não é maior de idade. Pode. Aí ele foi o segundo colocado nas Olimpíadas de Matemática Nacional, Franco. Menino super humilde, trabalha com ajudante de pedreiro, com o pai. E não tem acesso à internet, não tem celular. Teve a festinha de final de ano, né, que se reuniu, comprou roupa pra ele, cesta básica e tal. Esse menino chorou, se emocionou lá, porque ele disse que era uma coisa que é difícil pra ele, entendeu? Mas é um menino super inteligente, precisa de acompanhamento para não perder isso, né? Precisa ser acompanhado para não perder isso. E as considerações finais, né? Claro, mesmo com muitas dificuldades, não são poucas, né? Eu tenho certeza que o meu aprendizado foi enriquecedor. Eu aprendi muito com a minha professora supervisora, que é a Cris Neves. Eu amei trabalhar com ela, tanto que eu estagiei com ela no estágio 1 e voltei para o estágio 2 para trabalhar com ela. Gostei, porque ela permitiu que eu tomasse conta da turma, porque às vezes tem professor que não gosta, quer que siga a metodologia dele, e ela falou, a turma é sua, a partir de hoje quem manda é ele. Então eu gostei disso, porque eu pude trabalhar de forma, né? Com isso, o meu processo de formação profissional, como futuro professor, acabou acrescentando bastante na questão de conhecimento de sala de aula, da vivência. Sei também que ainda tem muito que aprender e tenho que mudar muitas coisas, também na questão das prioridades. Breve, minha prioridade maior será ser um professor formado e trabalhando no piano. Agradeço aos meus coordenadores de estágio, Alexandre Coleirão Louco e a Maria Raidal Maneiro Barreto. Eu, Alan Palma, que também estagiou lá com ela, né? Ele me estagiou no estágio 1, não foi com ela não. No estágio 2 ele falou, vou te estagiar com ela também, viu? Aí foi estagiar com ela, que é o Marcelo também comigo lá no Observação em uma turma. Fazendo prova. Participamos, né, da a Prova Brasil. Prova Brasil, aplicamos a Prova Brasil na nossa regência também, foi muito bom, né? As minhas referências, né? Os sites que eu acessei para poder fazer o meu estudo, minha pesquisa e os livros que eu leio também para poder passar o conteúdo para os alunos. Parabéns, então. Uma palavra aqui que vai ficar salva também para que Joelson, né, tive a oportunidade de começar a ver o trabalho dele desde o início, a formação dele, e a gente fica muito feliz de ver como a performance dele, como ele está se dedicando, passar também, né, Marcelo? Então a gente fica muito feliz que a gente vê de progresso no Joelson. O Joelson, agora o Joelson, cada dia mais com a cara da docência, do exercício de docência. Está vendo realmente o professor. Parabéns, queria deixar isso registrado. Uma foto aí da turma. Tá tirando. Agora a turma vem pra frente. Ó, vou tirar a foto. E o Globo quer tirar uma foto aí. Não, uma foto. Bom, boa tarde, estamos aqui ao vivo para a apresentação de Murilo, estágio 2, né? Murilo Araújo Gouveia Santos, futuro professor de matemática, fé em Deus, professor de formação, para fazer a apresentação do estágio dele. Tá bom? Está aqui ao vivo aqui no nosso Instagram. Um abraço, boa apresentação. 15 minutos. Obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou o Murilo. Hoje eu vou apresentar o seminário de Estado Virtual Supervisionado do 2. Os docentes de estágio daqui do IFPA é Alexandre Louco e Raidal Apareto. Vamos lá. Bom, a minha escola em que eu estagiei foi o Maria Quitéria. É uma escola que está próxima à prefeitura, então ela está atendendo ali as localidades próximas, no caso, 27, 2 de julho. Bom, é
escola que ela tem uma boa área para a quantidade de alunos que ela comporta. É uma escola que tem quadra esportiva, que dá o recurso de informática que os professores também se precisam. E além disso, de questão de sala e de quadra, a área livre em geral, recreativa para os alunos também, ela é uma área boa. Bom, o que me levou a escolher o Maria Quitéria foram duas vertentes. No caso, uma foi pensando no transporte. Então, a Maria Quitéria é uma escola que fica fácil para mim, eu não tenho dor de cabeça e me deslocar no trajeto da minha casa até a escola e também da escola até o IFLA, já que muitas vezes eu saía de lá e tinha aula aqui. Então, isso foi pensado por mim, foi uma das coisas que eu levei em conta para escolher a escola. E a segunda foi a afinidade com o corpo docente. Então, lá, o corpo docente e pedagógico de lá são pessoas que sempre deixaram claro que a gente era bem-vindo, sempre disponibilizavam uma conversa para a gente, com qualquer problema que a gente tivesse. Então, esse foi um outro quesito que me levou a ficar lá no Maria Quitéria. A professora que me supervisionou, a professora do Maria Quitéria que me supervisionou, foi a professora Denise, lembrando que ela supervisionou a mim e a meus colegas também. Junto dela, eu pude observar algumas turmas de 6, de 9 e uma etapa 3 também. O meu referencial teórico, metodológico, para a prática pedagógica, eu utilizei a teoria da aprendizagem significativa, segundo Alva, que ela foi escrita por esses 4 autores. E uma das coisas que me levou a escolher, apesar de ser dos 4 autores, ela leva a Augsburg de base, né? O que me levou a escolher foi o fato de eu já ter utilizado essa prática pedagógica no meu estágio 1. Então eu me sentia seguro para trabalhar com essa metodologia. Era algo que não saía da minha zona de conforto. Então eu optei por fazer o fácil e fazer bem feito. Então eu me sentia seguro com essa metodologia. É uma metodologia que eu via que tinha aprendizado por parte dos alunos, então me mantive nela para estágio 2 também. Zero 1, me mantive para o estágio 2. No conteúdo matemático, a gente utilizou esses 2 livros aqui, sendo o A Conquista da Matemática, o livro didático da escola, e o Caderno do Futuro, um livro da professora. Bom, quando eu fui para a regência do estágio, eu continuei mantendo a orientação da professora. Apesar desse seu livro didático, a gente tinha mais, eu utilizava com mais frequência o Caderno do Futuro, por questões que não cabem. Então, a professora usava o Caderno do Futuro, escrevia no quadro, os alunos iam e escreviam também no caderno, e na minha regência eu fiz o mesmo. Pouco a gente utilizava a professora da matemática, e a gente utilizava o Caderno do Futuro e escrevia no quadro, os alunos copiavam. Bom, na observação, como eu tinha dito, observei o 6º, as turmas de 9º ano e uma etapa 3, todas com a professora Denise. Dentro da observação, eu gradei esses 2 tópicos aqui, foi o que mais me chamou a atenção. Esse da nivelação dos conteúdos, a gente vai tratar dele nas turmas de 9º ano, porque eram turmas que a gente via que elas estavam avançando bem lateral uma com a outra. Ou seja, não tinha um ano com um assunto atrás, outro à frente. Tinha uma turma que estava coisa de 1 ou 2 aulas atrás por conta das eleições, etc., que a gente teve que disponibilizar a escola. Então, essa foi uma das turmas que acabou ficando 1 ou 2 aulas para trás, mas nada muito grande em relação ao conteúdo. A gente via todo o 9º ano avançando lateralmente. E um outro tópico que me chamou a atenção foi em relação aos alunos. Em geral, os alunos do Quitéria são alunos bem tranquilos de se trabalhar. Isso, quando eu falo em geral, estou falando do estágio 2 e do estágio 1.
Então foram bem tranquilos de se trabalhar, e mais tranquilo ainda a minha turma de nono C, que é uma turma realmente fora do comum de tranquila, de quieta. O professor que me observou, o professor Rouco, ele pode atestar também que durante as aulas, durante minha aula de regência, os alunos se mantinham bem tranquilos e era uma turma fácil de trabalhar. Eu conseguia dar o assunto, tirar as dúvidas, escrever no quadro tranquilamente, sem se preocupar, porque eram alunos quietos em relação de bagunça, etc. Bom, na minha regência, como eu disse, eu utilizei a teoria da aprendizagem significativa, eu me mantive nessa metodologia. Os assuntos que eu dei durante a regência foram a equação de segundo grau, que aí dentro dela a gente tem soma e produto, e o que seriam as raízes da função de segundo grau, que é achar o zero que é a equação de segundo grau. Foi isso, e foi funções também a parte mais básica, a parte de definição e valor numérico, e aí eu terminei minha regência. Além disso, eu apliquei provas também, apliquei exercícios, e como era uma turma bem tranquila, foi fácil de lidar. Além da turma ser tranquila, uma coisa que me ajudou bastante, não por ser um assunto de nono ano, mas todos esses assuntos eu já dominava. Então, quando eu fui para o quadro para dar aula, eu já fui mais tranquilo. Então, eu tinha planejado minhas aulas, eu passei no planejamento para a professora, ela tinha dado a aula, eu lembro que estava tudo por boa, e assim eu chegava a dar minha aula tranquila, sem muita dor de cabeça. Em relação às videoaulas, acho que foi a parte mais tranquila de todo o estágio, porque, bom, os assuntos que eu dei foram os assuntos que eu já tinha, como eu disse, eu já dominava, e são os assuntos que eu tinha dado na turma de regência. Então, quando eu fui para a videoaula, eu já estava com roteiro, com planejamento, e pelo fato de eu já ter familiaridade em gravar a tela, gravar a webcam, microfone, etc., para mim a videoaula foi a parte mais tranquila de todo o estágio. Para a gravação eu usei o Streamlabs, e como eu não tenho mesa digitalizadora, eu usei o PowerPoint como uma outra alternativa, de forma que eu vou escrevendo o conteúdo e deixando ele em etapas. Eu uso as animações e vou deixando ele em etapas. Conforme eu vou falando, eu vou passando o slide, e na verdade desce uma linha, desce outra linha, e isso vai como se eu estivesse realmente escrevendo. E quando eu precisava fazer uma ou outra anotação, eu usava o próprio mouse e a caneta do PowerPoint para fazer as anotações. Então, é isso, nós temos videoaulas. De reflexão, que ficou para mim nos aspectos positivos, foi a versatilidade e criatividade, porque uma hora ou outra, apesar de ter planejado tudo e a professora ter dado a aula, às vezes a gente chega na sala de aula e vê que aquilo que a gente tinha planejado acaba não ficando muito bom. Então, ali na hora a gente tem que pensar em outra coisa e executar, planejar e executar ali na mesma hora. Então, foi algo que passou comigo, que aconteceu comigo, e eu tive uma boa experiência ali. Então, eu levantei isso como um aspecto positivo. Organização, que era algo que eu não tinha no estágio 1. No caso, o meu quadro, a esquerda do meu quadro estava o final do cartão, o início estava lá na frente. Então, no estágio 2 eu me atentei a isso, eu passei a separar meu quadro, a deixar tudo seguindo uma ordem linear. Então, foi algo levantado pela professora, a questão da organização, e é algo que eu coloco aqui como um aspecto positivo. Dedicação, foi um estágio que eu realmente me entreguei, eu fiz o que deu, fiz o melhor que eu pude com o que me foi dado. Então é algo que eu não tenho, que não deixa arrependimento. Hoje eu poderia ter feito algo da parte. Não. Esse é um estágio que, quando eu estiver terminando, eu não vou pensar por esse lado, que eu poderia fazer X ou Y. E o outro aspecto foi a boa relação que eu tive com o corpo pedagógico. Tanto é que a gente pensa em futuramente desenvolver um trabalho, uma pesquisa lá na escola, de tão querido que a gente acabou ficando pelo corpo pedagógico. Eu digo a gente, no caso entre mim e meus amigos que estagiaram lá também. Aspectos a serem melhorados,
Isso daqui eu ainda tinha no estágio 1, eu acabei levando para o estágio 2, que é desenvolver melhor a minha voz. Hora ou outra eu falo baixo, para uma turma ensinando uma turma fundamental, eu ainda falo baixo, mesmo minha turma sendo tranquila, etc. E segundo, a minha caligrafia, porque embora eu seja organizado, minha letra, hora ou outra, ficava, os alunos se confundiam em uma letra, etc., outra coisa. Bom, de consideração final, em geral, a minha vivência em estágio 2, ela conseguiu ser mais tranquila no estágio 1. Eu pensava que à medida que a gente fosse avançando nos estágios, fosse ficando mais difícil, mas aconteceu o contrário. O estágio 2 foi bem mais tranquilo do que o estágio 1. Eu creio que os objetivos que eu tinha, eu consegui alcançar, eu tive boas experiências lá dentro. E o mais importante é que a gente fica com a sensação de que deixa um pouco e acaba levando um pouco, que foi a troca de experiência e conhecimento que eu tive com a professora Denise. Essas são as referências que eu utilizei no meu estágio, e é isso. Pode pegar. Depois você dá outro. Próximo, próximo é João. Onde é que está essa lista de ordem aí? Tá lá na sala. Aqui foi o Estou na sala